Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2024. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 14, versículo do 15 ao 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso vê-lo. Peço que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a vir aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará no meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vai nos contar uma parábola que é o próprio Cristo que se mostra como esse homem que manda fazer um banquete, um grande banquete, e convida várias pessoas. Quem são essas pessoas? Quem é esse homem? Esse homem é Jesus. Jesus manda os apóstolos, os discípulos, irem primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses primeiros que são chamados é o povo da aliança, é o povo do reino de Deus. Foi para esses que Jesus veio primeiro. Mas o que aconteceu? Eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram se banquetear com o Messias, rejeitaram o banquete do Cordeiro. E aí, o que é que acontece? Jesus manda os discípulos ir ao mundo inteiro, pregar o seu evangelho a toda criatura e batizá-los em nome do Pai e do Espírito Santo. Esses são aqueles que foram chamados. Por último, como está aqui no Evangelho, sai depressa pelas praças da cidade, traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E ainda vai dizer o empregado que ainda tem lugar. E ele manda buscar, ele quer a casa dele cheia. Muitos são os convidados, poucos são os escolhidos, aqueles que rejeitam muitas vezes a esse convite de Deus, a esse convite de sentar à mesa com o Cristo. São aqueles que rejeitam estar comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Jesus nos faz esse convite a cada missa que nós estamos presentes, de se fazermos presentes e participarmos do banquete nupcial do Cordeiro. No rito da comunhão, nós vemos o sacerdote dizer, o padre dizer: Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o convite que Jesus nos faz a cada Santa Missa,
para podermos banquetear com Ele. É o Cristo que se oferece como um alimento verdadeiro, aquele alimento que vai nos conduzir ao céu. E nós respondemos na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra que serei salvo. Essa parte foi o centurião que, quando foi clamar a Jesus para que ele fosse com ele para curar o empregado, mas depois ele viu que não precisava Jesus ir lá. Ele vai dizer: eu sou um pecador. Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas dizer uma palavra e ele será salvo. E Jesus disse: vá, tua fé a curou. Assim Jesus fala para cada um de nós: venha banquetear comigo. Esse convite que a toda Santa Missa Jesus faz para cada um de nós. Mas quantas pessoas, meus irmãos, que podem participar do banquete do Cordeiro, podem comer da carne e beber do sangue do Cristo, mas não vai até na missa, mas não aceita esse convite com o Cristo. Muitos não podem e querem comungar, mas tem muitos que podem, mas não querem comungar. Não querem viver e receber esse convite de sentar à mesa no banquete do Cordeiro. Muitas pessoas não querem se confessar, não querem se arrepender dos seus pecados. Por isso, meus irmãos, Jesus nos convida: vai a todos os lugares. Como no Evangelho de domingo, no Apocalipse, o João pergunta para o ancião pergunta para João: quem são aqueles? E eles vão dizer, o ancião vai dizer, o João vai dizer: tu sabes? E aí o ancião vai responder: esse foi aqueles que vieram da grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Para muitos, a palavra de Jesus é dura. Quando Jesus faz o discurso do pão, muitos dos discípulos disseram que a palavra de Jesus era dura. Porque Jesus diz: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá parte comigo. E quantas pessoas que podem, mas não querem, deixam passar essa grande oportunidade de ter o Cristo que vem se oferecer a cada um de nós. Que alegria, meus irmãos, participar da comunhão, da Eucaristia. Eu vivi uma tristeza muito grande, muitas vezes ia celebrar a palavra e não podia comungar. Que alegria quando eu pude me casar, quando me casei, e que naquele momento na Eucaristia, no dia 23 de dezembro de 2018, eu recebi a Eucaristia. Antes eu estava comungando, porque eu mais minha esposa fizemos um voto de castidade para vivermos a castidade até o nosso casamento. É fácil? Não é fácil. Mas estar com Cristo é muito melhor. É um sacrifício que vale a pena. Por isso, meus irmãos, Jesus nos chama cada um de nós para sentarmos à mesa e comermos o pão vivo que é descido dos céus. Apesar que muitas pessoas não acreditam que Jesus está presente ali nas espécies eucarísticas, mas dizem para tantas outras coisas que Deus é o Deus do impossível. Mas para estar presente na Eucaristia, isso não é possível. Como é que pode? Deus pode fazer tudo
em tantas outras coisas, mas está presente na Eucaristia, Deus não tem um poder para isso. Que tristeza dessas pessoas que zombam do corpo e o sangue de Cristo. E quantos exorcistas fazem, quantos ex-satanistas que deixam essa vida de lado e se convertem e dizem verdadeiramente que ali na Eucaristia está presente o Cristo. Lembre quando Jesus fazia os exorcismos, que os demônios reconheciam Jesus e diziam: que tu queres de nós? Por isso que muitas vezes as igrejas são profanadas, os sacrários são profanados. O demônio reconhece que ali na Eucaristia é a presença viva do Cristo. Veja quantos milagres eucarísticos nós temos. Milagre de Lanciano, o milagre eucarístico de Buenos Aires, que os cientistas investigaram e disseram é parte da carne de um coração humano, de um miocárdio, de uma pessoa que sofreu. E ali está vivo. Os cientistas comprovaram que estavam ali os glóbulos vivos na hóstia consagrada. Estude isso, veja isso. Aonde é que tem isso em outro lugar do mundo, a não ser na Eucaristia? Na Igreja do Cristo, na Igreja Católica. Veja quantos corpos incorruptos nós temos na Igreja Católica, mais de 2.000. É o Deus do impossível. Como dizia o Padre Quevedo, é a digital de Cristo na sua igreja. Deus te convida, Deus está te fazendo um convite para que você possa participar desse banquete. Se você pode, diga sim. Na casa de Deus há muitas moradas e Ele te convida para você passar a eternidade numa dessas. Que nós digamos sim: Cristo, eu não sou digno que tu entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.